no inverno, o risco de infarto pode ser até 30% maior do que em outras épocas do ano. É por isso que a gente vai conversar aqui no estúdio e eu peço para que você permaneça com a gente. Nós vamos conversar com o médico Fernando Brueto. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. É verdade isso mesmo? É verdade, Sandro. É um prazer estar com você aqui no Balanço Geral. Um estudo no início dos anos 2000, no Instituto do Coração, mostrou um aumento de 30% nos casos de infarto nessa época do ano, principalmente quando a temperatura cai abaixo de 14 graus. Por que isso? A temperatura ideal para o nosso organismo é em torno de 21, 22 graus. Você percebe que se você for ver o ar-condicionado, ele está lá, 22 graus. Essa é a temperatura com menor risco de acontecimento de um infarto, de ocorrência de um infarto. Mas quando a temperatura cai abaixo de 14 graus, na pele nós temos uns receptores de temperatura. Eles sinalizam para o nosso cérebro e diz, olha, a temperatura está caindo, você não pode perder temperatura. E aí serão liberados neurohormônios, tipo adrenalina. E essa adrenalina, ela faz um estreitamento dos vasos, eles ficam apertadinhos, faz uma vasoconstricção. Fazendo essa vasoconstricção, você imagina que nós temos artérias em todo o corpo e temos artéria no coração, são as artérias coronárias. Você imagina essa artéria que tem que estar aberta, passando bastante o volume de sangue e ela resolve fazer uma constricção, ela se contrai. O que vai acontecer? O volume de sangue que vai chegar para perfundir aquele coração, ele vai diminuir. E aí nós podemos ter uma isquemia, uma falta de sangue, menos oxigênio, menos sangue, menos nutrientes chegando no coração. E aí nós podemos provocar, pode haver ocorrência de um infarto, um entupimento daquela artéria. Existe também um aumento, Sandro, da coagulação. O sangue ele fica mais propício a se coagular, a fazer trombos, coágulos de sangue. E o infarto nada mais é do que isso, é um coágulo de sangue que entope uma artéria do coração. Então, o inverno é bacana, ainda mais Rio Preto, é sempre quente, está friozinho, sim, mas nós temos que ficar alertas e tomar alguns cuidados nessa época do ano. Além disso, quando essa adrenalina é liberada, o coração ele começa a trabalhar mais rápido, os batimentos cardíacos eles aceleram. E a pressão arterial aumenta também. Tudo isso aumenta o consumo de oxigênio nesse coração, ele trabalha mais forçado. Ele tem mais resistência para trabalhar. Então, por isso que nós devemos estar alertas para evitar esse tipo de acontecimento. Isso daí é para todas as idades? E tem que ter um grande período de exposição ao frio ou não? Pode ser uma exposição súbita, pode ser uma exposição instantânea, ela pode provocar sim uma vasoconstricção. E são para todas as idades sim, mas a idade que é mais preocupante são os idosos. Os idosos eles têm mecanismos de contrarregulação e de controle da temperatura que não têm a mesma eficiência de um indivíduo mais jovem. Então, eles têm que tomar muito cuidado de estar expostos em baixa temperatura. Além disso, eles têm mais pressão alta, têm mais diabetes, têm mais colesterol elevado, muitos deles já tiveram um infarto ou até um derrame. Esses pacientes muitas vezes têm placas de gordura, placas de aterosclerose, que são entupimentos, eles muitas vezes não sabem disso. E você imagina essa artéria que já tem uma placa de aterosclerose fazendo uma constricção. Pode haver uma fratura, uma quebradura dessa placa e ela expõe aquele núcleo que é cheio de colesterol para o sangue. Isso vai estimular o sistema a produzir o coágulo de sangue e o entupimento. Agora, o que fazer para evitar isso daí? Então, isso é interessante porque as nossas avós elas estavam certas. Quando a mamãe falava assim, meu filho, não sai no frio, se cobre, se cuida, vamos agasalhar melhor, hoje é um dia de sair melhor agasalhado. Até as extremidades também? Exatamente, usar luvas, cobrir o rosto se for necessário. Tem muitas pessoas que são jovens, são fortes, eles fazem até atividade física até intensa, mas sabendo assim, eu não tenho fator de risco e sai para correr no frio com pouca roupa. Ele pode ter sim uma vasoconstricção e pode ter um desfecho desfavorável, inclusive um ataque cardíaco. Então todos precisam se cuidar. E no frio, o que acontece, Sandro? No frio eu tomo menos água, eu hidrato menos. Hidratando menos, o sangue pode ficar mais viscoso, mais grosso. E isso pode favorecer esse tipo de isquemia, esse tipo de coagulação dentro da artéria do coração. Então tomar bastante água,
é importante uma boa hidratação. Alimentação, como é que deve ser? Todo mundo, quando pensa, esfriou, vamos fazer uma feijoada, vamos fazer um prato mais calórico, mais gorduroso. Tem que tomar cuidado. É bom comer algo assim no inverno? É bom, mas tem que ter uma boa hidratação, não pode ingerir uma quantidade muito grande, muito abundante, tem que tomar cuidado, porque esse tipo de sobrecarga também provoca o sistema cardiovascular a ter, no caso, um infarto. E outra coisa, pessoas que já têm pressão alta, é muito comum no consultório, as pessoas eles marcam consulta porque a pressão começou a subir. E é verdade, a mesma vasoconstricção que provocou aquele infarto, ela faz as artérias do coração se estreitarem, as artérias do corpo inteiro, e a pressão aumenta. Então muitas vezes precisa fazer ajuste da medicação. A pressão estava 12/8, mas nos dias frios foi para 14/9, foi para 15/9, foi para 16/9. Precisa consultar o médico, essa pessoa precisa consultar seu médico, precisa fazer o ajuste da medicação. Deve manter a rotina de exercícios físicos, que é importante, só que cuidando com um vestuário adequado para aquele dia. Entendi. Isso é muito importante. A pessoa também, durante esse período, ela quer mudar drasticamente a rotina por conta do frio, fica mais em casa, deixa de fazer as atividades. Isso daí é ruim para a pessoa? Sim, porque o exercício físico, o sedentarismo contribui para o aumento da incidência de doenças cardiovasculares, como o infarto, como o AVC, que é o derrame. Então, quando a pessoa ela faz exercício físico, ela faz um treinamento do seu coração e de suas artérias. E ao invés de fazerem um estreitamento, essas artérias se dilatam. Então, ela traz saúde para o sistema cardiovascular. O exercício físico é saúde para o sistema cardiovascular. E outra coisa, você estava mostrando, eu gostei muito da reportagem, uma dieta com frutas, com verduras, com legumes, isso aí reduz 30% a chance de um ataque cardíaco. E as pessoas estão se preocupando mais? As pessoas agora elas estão se preocupando mais, elas procuram fazer uma alimentação saudável, elas estão procurando mais profissionais da área de nutrição, elas estão sim se cuidando mais. O quanto antes melhor, exatamente, né? Isso nós estamos observando uma redução das curvas de mortalidade por doença cardiovascular. Agora, quais são os sintomas de um infarto? De repente, no frio, né, a pessoa começa a sentir ali uma dor, alguma coisa. Quais são os principais sintomas? A pessoa sai de casa, vamos supor, sai para correr, pouca roupa, pouca hidratação, não fez uma alimentação adequada e sai sem proteção. Ela começa seu exercício físico, ela pode sentir uma dor, geralmente em opressão, esparramada no peito, que costuma irradiar para o braço esquerdo, mas também pode irradiar para o braço direito, pode irradiar para o pescoço e até mesmo para o abdômen, aqui na boca do estômago, que faz muitas vezes confundir, por exemplo, com uma gastrite. E essa dor ela geralmente melhora quando a pessoa interrompe o esforço. Ela melhora em 5 a 10 minutos depois da interrupção. Mas nos casos de infarto, que são os casos mais graves, e nas anginas instáveis, essa dor permanece. Veja, se uma pessoa tem uma dor dessa natureza, e mesmo que não seja tão típica, tão como eu disse, ela deve procurar um serviço médico de emergência, ela deve ligar para o SAMU, se for o caso, ou deve procurar um serviço de emergência. Se tem dúvida, deve ser avaliado para que seja feito um eletrocardiograma, para que seja feita a dosagem de substâncias no sangue que detectam esses microinfartos, até infartos pequenos. Então, tudo tem que ser averiguado, tem que ser avaliado detalhadamente para que não tenha um desfecho. Nós sabemos que a principal causa de morte no mundo é o infarto do coração. No Brasil, 9% isoladamente mata 9% das pessoas. E as doenças cardiovasculares são responsáveis por 33% dos óbitos em todo o mundo e no Brasil. Mais em mulheres ou mais em homens? A incidência é maior em homens, mas ela vai aumentando progressivamente e após a menopausa vai aumentando e vai se tornando semelhante à incidência, a chance, a probabilidade na mulher, tanto na mulher quanto no homem. E as mulheres, nós temos que ter mais atenção, porque muitas vezes as mulheres elas se manifestam com sintomas mais difíceis de diagnosticar. Então, a mulher chega na emergência, muitas vezes, por ser mulher, o médico pensa, não vai ser infarto,
porque é mais comum em homens. Então nós não devemos nunca, jamais desprezar, mesmo que seja uma mulher, mesmo que seja jovem, tem uma dor no peito, tem que ser feita uma avaliação detalhada, com eletrocardiograma, com dosagem de exames de sangue que detectam esses microinfartos e muitas vezes até com exames complementares, para que seja feito o diagnóstico correto. E você não libere uma pessoa para ir para casa, imagina, com um infarto do coração, que tem uma mortalidade altíssima que pode chegar a 35%. Bom, só para a gente encerrar e já agradecendo a presença do senhor, receita do médico cardiologista para todos nós, pessoal que está em casa, como cuidar bem do coração e viver mais. Nós temos que tratar os fatores de risco que são muito bem conhecidos para o infarto agudo do miocárdio. Quem tem pressão alta, pressão elevada, tem que tratar a pressão arterial, tem que consultar seu clínico, seu cardiologista e tem que fazer o tratamento adequado, com responsabilidade. Dieta com frutas, vegetais, cereais, uma dieta com várias porções ao dia. Evitar o sedentarismo. O sedentarismo aumenta 55% de morte cardiovascular. Tratar diabetes, controlar o diabetes. Evitar a obesidade abdominal, que é muito frequente e muito prevalente aqui no Brasil e em todo o mundo. Evitar o estresse psicoemocional, crises de ira, crises de fúria, ansiedade. Se tem depressão, procurar um psicólogo, um psiquiatra, fazer o tratamento, fazer a terapia, certo? Isso é muito importante. São essas doenças crônicas. O cigarro, no Brasil, um estudo chamado Afirmar mostrou que a principal causa de infarto no Brasil é o tabagismo. Sim. E quanto maior o número de cigarros, independente do tipo de tabaco, cigarro eletrônico, cigarro de qualquer natureza, tabaco de qualquer natureza, aumenta muito e é progressivo. Por exemplo, uma pessoa que fuma 1 a 5 cigarros por dia, aumenta o risco de um infarto em 40%. Aquele que fuma 20, isso vai para 350%. E aquele que fuma 40 cigarros, pasmem, 700%. Então, são fatores de risco que são modificáveis. Você tem como evitar, como tratar, como controlar aquele fator de risco, como gerenciar aquele risco. Bom, seguir as dicas aí e vida saudável para todo mundo, exercício, na verdade, uma vida em paz, né? Que a gente vai longe. E vamos lá, nos cuidando. Isso Doutor, mesmo, Pires, muito é um prazer. Obrigado, viu, pela presença do senhor. Né? Foi uma aula aqui de como a gente se cuidar. E tenha um ótimo final de semana para todos. E todo mundo se cuidando. Obrigado, viu, doutor?